Cuidado nas escolhas. Tem caminhos para a vida e tem para a destruição. Parte 37, dia 17 de setembro de 2024. O que torna este mundo um lugar desagradável e melancólico para aqueles em que a vida espiritual é iniciada? Salmo 120, versículo 5. Mas quando eles chegarem lá, eles se encontrarão na terra da vida, onde não há inverno, mas uma eterna primavera, não mortos, mas todos vivos. 2. Sua vida será aperfeiçoada lá. Hebreus 12, 23. Começou aqui de fato, mas ainda há uma grande mistura de morte com ele. Mesmo nos santos mais animados, aqui eles carregam consigo um corpo inteiro de morte. Romanos 7, 24. Mas não haverá o menor membro sobre eles lá. Até mesmo sua vida de conforto será completada lá, embora eles possam ter muito trabalho para evitar que ela seja extinta aqui. 3. Por último, nenhuma morte pode ter acesso lá. Mas ali a vida se estenderá em alegria e conforto por toda a eternidade, sem qualquer interrupção. Enquanto eles estão aqui, eles ainda sabem que a morte os habita, mas quando lá chegam, sabem que estão para sempre fora de seu alcance. Eles são colocados ali perto da fonte da vida. É permitido uma participação plena das águas da vida, para que não possam mais morrer. Em segundo lugar, como o caminho estreito leva à vida, e não por mérito próprio ou impróprio. Mérito próprio é o que surge do valor intrínseco da coisa feita, totalmente proporcional à recompensa. Tal é o mérito da obediência e morte de Cristo. Mas tal mérito não pode estar em nossas obras, pois não há proporção entre nossa obediência e a vida eterna. O que quer que os papistas pretendam, Romanos 8, 18, 2 Coríntios 4, 17. E o que quer que seja, são devidos de nós a Deus, Romanos 8, 12, Lucas 17, 10. Mérito impróprio é o que surge de garantir tal recompensa em tal trabalho como a condição dele, para que o trabalho realizado, a recompensa se torne uma dívida. Assim, a perfeita obediência de Adão teria sido meritória. Mas tal mérito não está em nossas obras. Protestantes legais promovem isso, embora não chamem isso de mérito, enquanto fingem que Deus prometeu a vida eterna sob a condição de nossa obediência, achando suficientemente libertá-los da doutrina do mérito, que não pretendam um valor intrínseco às obras proporcionais à recompensa. Mas o que eles mais cedem nisso, do que o inocente Adão deveria ter cedido, se ele tivesse aperfeiçoado sua obediência? Eles não confundem as duas alianças, pois toda diferença permanece apenas em graus que não alteram a espécie. Romanos 4,4 e Romanos 6,23, Paulo não se importaria com isso. Filipenses 3,9. Positivamente, o caminho estreito leva à vida por meio de ordem e conexão. Leva a isso. Por ordem na natureza das coisas, pela qual uma coisa necessariamente precede a outra. Assim, o começo de uma coisa precede o seu fim, e não há como chegar ao fim sem começar. Assim, o caminho estreito é o início do curso cristão. A vida eterna no céu é o fim dele. Romanos 6,22. Assim, o sol nascente deve ir antes de chegar ao meridiano. O tempo de semeadura antes da colheita e os primeiros frutos antes de todo. Portanto, andar no caminho estreito deve preceder a vida no céu. Provérbios 4:18, Salmo 126:5, Romanos 8:25. Isso estabelece infalivelmente a necessidade da santa obediência, sendo tão impossível para os sujeitos capazes de santa obediência
ver a vida sem ela, quando chegar ao fim sem começar o trabalho, e etc. Hebreus 12:14. Mas alguém dirá que o começo, o nascer do sol e etc. são a condição sobre a qual o fim é dado. O sol se põe no meridiano, etc. 2. Por meio de conexão, pela qual uma coisa se une à outra, seja na natureza das coisas ou por designação especial. Assim, o meio e o fim, o caminho é o fim da jornada, estão ligadas na natureza das coisas, que quem negligencia os meios não pode chegar ao fim, que quem não toma o caminho não pode chegar ao fim da jornada. Assim, o caminho estreito é o meio a ser percorrido, é o caminho para o fim da jornada, a vida eterna. Filipenses 3, 13 e 14. Assim, a luta é o prêmio. A luta cristã e a coroa estão ligadas por designação divina, mas o primeiro não merece propriamente o último, nem a condição disso. 2 Timóteo 4, 7, 8. Comparado com Apocalipse 4, 10. No caminho estreito não deve haver luta, porque há oposição, mas se você seguir por esse caminho, você chegará à vida. Assim como se você passar por tais e tais lugares, você chegará a tal cidade. Mas não é ir por ali a condição de ingresso na cidade. O verdadeiro estado da questão está aqui. A vida eterna é dada gratuitamente à alma aqui no primeiro momento de crer. É iniciado neles João 3,36 e João 5,24. 1 João 5,12. Ela se esforça e tem sua operação em progresso no caminhar pelo caminho estreito, e sendo a morte o fim do caminho, onde o corpo da morte é largado. A alma então vem a ter essa vida completa, como alguém que aperfeiçoa a jornada entra na cidade, o que derruba todo o mérito e condicionalidade das obras quanto à vida eterna, e entretanto estabelece infalivelmente a necessidade delas para ela, a saber, consideradas em sua perfeição no céu. Inferências práticas podem ser deduzidas do todo. Primeiro, uma entrada fácil na religião é um tanto suspeita e precisa ser examinada, porque é uma porta estreita que conduz à vida. Não aceitarei negar um modo soberano da conversão evangélica, que engole qualquer obra notável da lei, embora eu não tenha experiência disso. Um Deus soberano não deve ser limitado, mas posso dizer isso. Não é a maneira comum. Amém. Tem continuação. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor. Senhor, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.